boa noite. Começa agora o SBT Esportes Vale desta sexta-feira. Sextou, meus amigos, minhas amigas. Final de semana tá aí. Criançada já tá de férias aí em casa. Tem muitas crianças assistindo a gente aqui também, esperando o horário do programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Por isso, já quero pedir a participação, é claro, através do 12991848566, 12991848566, ou você pode ir lá no meu Instagram também. O arroba é Lucas Tavares Oficial com 2 Fs. Aliás, falando em Instagram, estão criando uns perfis meu aí. Ô, Felipão, você acredita nisso aí? Não, eu vi ontem você postando, eu fiquei desacreditado. Colocaram minha foto num aplicativo de relacionamento. Não sou eu! Não sou eu! Pelo amor de Deus, não me arruma essa encrenca não, hein? Tudo isso é vontade de conhecer o grande Lucas Tavares. Não faz isso comigo não, por favor, hein? Por favor, eu tenho que resolver lá em casa depois. Postei lá no meu Instagram, não acreditem, Lucas, só eu, meu Instagram oficial tá lá verificado, o resto não tenho mais rede social. Não acreditem! Mas enfim, agora sim, vamos seguir com... Que coisa, hein? Tem gente que não tem o que fazer mesmo, falta do que fazer e ficar criando essas coisas, eu vou falar pra você, mas tudo bem. Vamos falar de Copa do Brasil, porque eu avisei, hein, Felipe? Eu falei pra vocês... Quase, só faltava também, né? Aí eu ia falar 6 números pra vocês. Ontem eu falei que o Vasco venceria por 3-1 e o Vasco venceu de virada o Fluminense no primeiro jogo da semi da Copa do Brasil. Vocês estão vendo os lances aí, o Kevin Serna fez o gol do Fluminense no primeiro tempo, olha aí, inclusive, belo gol. Ó, mais uma vez pra vocês aí, bola na área. Sobrou pra ele, dominou, deu uma leve desviada, acabou matando o goleirão. Aí não tinha jeito mesmo, não teve jeito mesmo. Bom goleiro do Vasco, inclusive. Bom, aí depois o Rian empatou pro Vasco no segundo tempo. Vocês vão ver o gol do Vasco aí. Pode deixar na tela, Felipão, pode deixar que tá bacana. É o Léo Jardim aí, excelente goleiro. Excelente, inclusive foi cotado, né? Muitos comentaristas falaram que merecia ser convocado pra Copa do Mundo. E aí o Vasco começou. Ah, meus amigos, a barreira vai virar baile, olha aí. Tá aí o lance, segundo tempo, o Vasco marcou para empatar, sem chances. Ó, claro que ia acontecer a revisão, não estava impedido, não atrapalhou no lance. Bom, empatou e depois nos acréscimos. Perdão, Ryan. Quem falou para mim? Ô, Isa, você tá prestando atenção nos atletas do Vasco. Você acha que o Vasco chega na final, Isa? Você tá achando? Eu tô com você também, pra mim o Vasco vai ser finalista, já havia dito isso antes, e vai ser pra mim Corinthians e Vasco agora, viu? Porque o Corinthians pra mim também não... Você acha que o Corinthians vai ser campeão? Então daqui a pouco eu vou dar meu palpite pra vocês. Enquanto vocês estão olhando o gol da virada e o Veguete marcou nos acréscimos, foi o grande herói do jogo e vai levar vantagem agora pro próximo, meus amigos. E pra mim a final... será sim, Corinthians e Vasco, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Por que eu falei do Corinthians? Que você mal comemorou, torcedor corintiano, e o Corinthians já vai para os 90 minutos que restam no confronto contra o Cruzeiro, domingo às 6 da tarde em Itaquera. O Timão tenta a classificação para a sua 7ª final de Copa do Brasil. O Corinthians tem 6 finais na sua história, conquistando o título em 3 delas, 95, 2002 e 2009. Pois é, o Timão vai encarar o Cruzeiro. Eu, Lucas Tavares, acredito que o Corinthians vai passar. Vocês de casa, você acha que vai passar? Manda aí no 12991848566. O Felipe não quer que isso aconteça. Porque, vou falar pra você que a vida do São Paulino não tá fácil. Porque pro São Paulo, uma final Fluminense e Cruzeiro seria maravilhosa. Porque garantiria o time na pré-Libertadores, hein, Felipão? Fazer o quê, né? Já que a galera não quis jogar, tem que torcer pros outros. Pois é. E agora uma notícia do São Paulo, rapidinho, fugindo do assunto. Não é que eles estão com o tal de Monjaro no Morumbis? Ô, Felipe. Não, isso daí é inacreditável. E o São Paulo admitiu o uso do medicamento nos atletas. Não, eu não tô falando que muita gente... será que tem ligação com as lesões? Não sei. Mas pode, tá? Porque atrapalha o físico do atleta. O que eu sei e que eu li é que muita gente que usa esse tipo... As canetinhas que eles chamam, se sentem mais cansados e tal. Eu não sei qual é a influência, eu não sou médico. Vou perguntar pra minha noiva, que ela entende muito mais do que eu. Agora, será realmente que um clube com atletas profissionais precisa disso? Enfim, vamos ficar atentos ao que vai acontecer. Vamos voltar para a Copa do Brasil, o jogo do Corinthians. Corinthians que ganhou de 1-0 no Mineirão, 60 mil pessoas.
A torcida organizada do Corinthians e os torcedores que estavam lá fizeram um barulho absurdo e agora levam uma vantagem pra frente do seu torcedor. Vai jogar em São Paulo e se jogar bem, igual jogou o primeiro jogo, pra mim realmente o Corinthians está classificado. Claro que eu também acredito que o Cruzeiro não vai facilitar e nem vai jogar tão abaixo do que se esperava e o que aconteceu no primeiro jogo. O Cruzeiro vai jogar melhor, tem que entender a postura do Cruzeiro, né? Que vai ter que buscar o resultado, o empate é do Corinthians e vai precisar mais do que nunca se expor um pouco mais. Bom, a provável escalação do Corinthians a gente tem já, tá aí, ó. Hugo Souza, que está sendo sondado pelo Milan, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, que pra mim, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores do Corinthians da primeira partida. Maicon ali centralizado, Matheus Bidu na esquerda, Carrillo e José Martinez ali fazendo a volância com o Breno Bidon jogando na função do Garro. Talvez o Garro comece esse jogo como titular. E na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa formação aqui, se o Corinthians for assim a campo, é a mesma formação que entrou no primeiro jogo. Fizeram um excelente jogo, esse Carrillo jogou demais também, conseguiu tempo para se tratar da lesão que teve durante o ano e agora vai para esse jogo decisivo, que obviamente, por enquanto, é o jogo mais importante do ano do Corinthians. Avançando para a final, você já pensou, rapaz? O torcedor corintiano deve estar ansioso. Vem aí, logo, na segunda-feira a gente já vai saber se eu acertei ou não também, né? E a Isa, que está comigo nesse palpite de Corinthians e Vasco para a grande final. Teve gente que falou Fluminense, claro que 1-0 é um placar menor, 2-1 também. Tudo está em aberto, não tem favoritismo. Estamos falando de uma semifinal de Copa do Brasil. Bom, vamos seguir aqui com o programa agora. Ô Felipão, você acredita ainda que dá? Será que dá pro Fluminense? Dá, né? Acho que dá. É complicado. Um gol de vantagem é pouco, mas no caso do Corinthians, 1-0 fora de casa, né? É muita coisa. É muita coisa, exatamente. O Corinthians jogando em casa é muito forte. Bom, vamos seguir aqui com o nosso programa e atenção porque mudou. Durante o Conselho Técnico da Série A, realizado no Rio de Janeiro, foi informado que a partir do ano que vem a Copa do Brasil dará 2 vagas à Libertadores do ano seguinte. Dessa forma, haverá uma redução no número de clubes que se classificará ao torneio continental através do Campeonato Brasileiro. Atualmente, esse número está em 6, sendo 4 vagas diretas e 2 indiretas. A CBF, no entanto, ainda estuda como será definida a vaga. Se a segunda vaga, a do vice-campeão, levará o time direto para a fase de grupos da Libertadores ou para fases anteriores. A Copa do Brasil começará já no dia 18 de fevereiro por causa da disputa da Copa do Mundo de 2026. Inclusive, 18 de fevereiro, sabe que data é essa, Felipe? 2 dias da melhor data do ano. Que data é essa? Meu aniversário. 16 de fevereiro. Tá chegando, hein? Tá aí, batendo na porta. Enfim, então, a curiosidade é que agora teremos menos vagas para a Libertadores no Campeonato Brasileiro e os finalistas, se fosse esse ano, quem se classificar para a final já teria vaga para a Libertadores de 2027. Achei interessante, achei bacana, valoriza os times que estão indo para a final da Copa do Brasil e vamos ver se no geral todos os times vão gostar dessa ideia. E ainda seguindo no assunto de mudanças, essa já aconteceu. Agora eu quero saber de você, se você gostaria que isso acontecesse. Dirigentes de parte dos clubes da Série A que participaram do Conselho Técnico da competição ontem no Rio de Janeiro pediram à CBF que suspenda a homologação de novos gramados sintéticos até que um estudo seja produzido. Eles sugeriram à confederação que ouça os atletas para formar uma convicção sobre o caso. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Botafogo, a Chapecoense e o Palmeiras se manifestaram a favor dos seus gramados sintéticos. A CBF, por enquanto, indicou aos clubes que o tema será retomado em fevereiro ou março, quando prevê um novo encontro. Até lá, as equipes que usam poderão manter campo sintético. Não será a primeira vez que a CBF promete estudar o tema. Também no início dessa temporada, a entidade encomendou um estudo do número de lesões nos 2 tipos de campos, mas a CBF dessa vez quer colocar a questão técnica também na pauta, há discussões sobre o ritmo de jogo e vantagens competitivas para quem usa o gramado sintético. O Brasileiro de 2026 pode ter até 30% dos seus jogos disputados em gramados sintéticos. A gente tem um gramado sintético aqui. Eu sou da seguinte opinião: se todo mundo
tiver condição de manter um gramado, igual era na Neoquímica Arena, em outros estádios, que tem um gramado excelente, e se isso for padronizado, eu sou a favor de jogar só em gramado natural. Sem dúvida alguma, é muito melhor. Agora, se o clube não tem condição de manter um gramado decente, eu prefiro jogar num sintético do que um gramado ruim, cheio de buraco. Ainda mais que eu era goleiro, rapaz, ralava tudo. Pois é, não, é verdade. Ô Felipe, e você? Sintético ou natural? Cara, eu prefiro o natural, mas nessa lista aí que a gente falou, né, dos times que preferem o sintético, eu acho que só a Chapecoense e o Atlético que pode alegar que não tem estrutura, né, pra um natural. Até porque a gente tá falando Brasileirão, Série A, grandes clubes, enfim, vamos ver. Tem que padronizar, ou todo mundo no natural ou todo mundo no sintético, porque ficar jogando um dia num jeito, outro dia no outro. E que seja, se for para padronizar, para natural. Eu sou a favor do gramado natural, que é muito melhor. O que eu disse foi o seguinte, se você não tem condição de ter um gramado bom, aí sim, o gramado sintético, na minha opinião, vai. E tem que ser um sintético bom, hein? Tem um monte aí que eu vou falar para você. Olha só, outra discussão que pode estar em pauta também na reunião, agora o assunto é rebaixamento, pode ser pauta na reunião do Conselho Técnico do Brasileirão, é a diminuição no número de rebaixados. Pois é, essa proposta tem ganhado força, especialmente entre equipes como Red Bull Bragantino e Internacional, que apoiam formalmente a proposta. A principal justificativa apresentada por esses clubes é que o atual formato representa um índice elevado. Segundo eles, os 20% de descenso provocam instabilidade esportiva e financeira, o que torna o ambiente competitivo mais arriscado para projetos de médio e longo prazo. E usam como exemplo os principais campeonatos europeus, que ao final da temporada 3 equipes são rebaixadas. A entidade considera que os clubes da segunda divisão seriam diretamente afetados e por isso devem participar da construção da proposta antes de qualquer decisão ou avanço. Será? Rebaixar só 2? Será? Não sei não, viu? Eu acho que do jeito que tá legal. É sim competitivo. Tento até entender o ponto dos clubes que estão brigando, mas são apenas 2 também, Bragantino e Internacional. Será que o Internacional tava propondo isso antes do final do campeonato? Que tava difícil a vida do Internacional. Oi. Eu fiz uma lista com o João dos times que não cairiam se isso fosse implementado anos atrás. O Cruzeiro não ia cair, o Santos não ia cair, o Grêmio não ia cair e o Corinthians não ia cair. Então eu acho que esse formato favorece os clubes grandes, né? Sim, desses 2 rebaixados, é verdade. Sim. Você acaba diminuindo as vagas e ser os 2 últimos colocados do Brasileirão, os últimos 3 realmente essa vaga fica para os clubes teoricamente menores. Podemos ter menos zebras, né, dos clubes. Também, exatamente. Vamos ver se isso vai ser aprovado. Obviamente, traremos todas as informações para vocês aqui em primeira mão. Enquanto isso, você vai participando comigo. O número é 12991848566. Você acha que vale a pena rebaixar menos clubes? Enfim, é uma discussão interessante. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo, mas você não sai daí não, que daqui a pouquinho tem muito mais SBT Esportes Vale. SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Seu treino, suas regras, seu ritmo, mais energia, mais tecnologia, mais propósito em um ambiente que respeita quem você é. Aqui com cada conquista importa. O movimento agora é Blue. Nós sempre estivemos presentes na construção do nosso país. Da política, transformamos escuta em voz, sensibilidade em decisão e coragem em mudança. Transformamos dor em missão, indignação em propósito. Transformar o Brasil em um país que protege de verdade, que garante dignidade a cada vida. O futuro, ele depende de coragem. E coragem é o que não nos falta. Você, mulher, que está nos ouvindo agora, Felícia ao Podemos! As informações mais importantes da região do Vale no TH+. Mais notícias, mais agilidade, mais credibilidade. th+.com.br/vale. É o portal de notícias do Grupo Tati, trazendo as últimas notícias, muito entretenimento e os destaques da nossa região. Acesse já th+.com.br/vale. Mais para o Vale.
mais para você. Fim de ano chegou! E temos uma última missão: ajudar você a trocar de carro e economizar. Tracker com 10 mil reais de desconto. Centenas de carros, menores taxas e o melhor negócio para você. Tá barato, tá barato, tá barato. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. Em 2025, entramos na sua casa. Fizemos companhia enquanto o café passava. Estivemos juntos enquanto a família se reunia no sofá da sala. Rimos, choramos e nos indignamos. Em 2026, queremos seguir ao seu lado, acompanhando a rotina que faz a nossa cidade ser quem é, compartilhando o que nos une e celebrando tudo que ainda vamos construir juntos. Somos TH+, SBT Vale. E onde tem gente, tem a gente. Feliz 2026! Estamos de volta com o SBT Esportes Vale. Deixa eu mandar um abraço pro Luciano, que tá ali ansioso pro jogo do Flamengo de amanhã, que vai jogar contra o Piranga. Calma, Luciano! Luciano! Isso, Luciano! Vai com calma, Luciano! Olha o coração, rapaz! O flamenguista tá ansioso. 2 horas do jogo do Mengão. A Isa tá ansiosa também. É só não jogar igual jogou, venceu, mas foi perrengue, hein? Não jogou tão bem, Cruz Azul dominou o Flamengo no primeiro tempo. Se entrar mais atento, não vai ter problema, porque eu quero ver a final. Flamengo e PSG e o bicho vai pegar. Deixa eu ler as mensagens de vocês. Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, estão participando aqui com a gente, ó. Vamos ver, se o Corinthians jogar como a gente joga, do jeito que a gente joga contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, nós vamos chegar na final. Vamos, meu timão. Fernando de Jacareí, o William também tá aqui com a gente participando. Um abraço pra vocês. Uhul! SBT Esportes Vale, Corinthians vai ser campeão, você vai ver. Os Corinthians, o Miguel também perguntando do Neymar, será que fica no Santos? Eu tô achando que fica, viu? A gente vai ficar analisando aqui nos próximos dias. Bom, e agora, nesta sexta-feira, nós vamos ver uma história sensacional, de verdade, de um catarinense que participou, né, que fez aí um dos maiores desafios. Ele enfrentou os maiores e mais difíceis desafios do mundo. E você vai conferir essa história agora. Pode rodar. Resistência, coragem e fé. O catarinense Edgar Nascimento precisou de tudo isso para concluir uma grande meta pessoal. Na montanha assim, ó. O tempo tá bom. De uma hora para outra ele vira. Tá nevando muito e nevando com força. A gente tá mais ou menos 1 hora do acampamento. Então vamos lá. Agora, quando você chega ao topo, o teu sentimento, você na verdade é alcançado por algo indescritível realmente. Edgar é diretor comercial, apaixonado por esportes radicais e praticante de montanhismo. Uma aventura que começou 10 anos atrás nos Estados Unidos. E acabei morando 2 anos nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu tive meu primeiro contato com o esporte radical. Eu fui num curso de paraquedas, eu achei muito legal e acabei me formando paraquedista. Né? Sou formado pela USPA como paraquedista, fiz o curso de paraquedas, me formei como paraquedista e aí começou esse hobby. A partir daí, Edgar assumiu um grande desafio, chegar ao topo de cada continente. Foi aí que eu descobri um projeto, né, muito famoso no mundo, que é o Seven Summits, ou 7 Cumes. E através desse projeto, né, eu entendi que existe as 7 maiores montanhas de cada continente, ou seja, nós temos 7 continentes, né? E a gente pega ali o Monte Everest na Ásia, 8.848 metros, o Aconcagua na América do Sul, que é 6.000,
962 metros, se não me falha a memória. Aí tem o Denali, né, que é na América do Norte, que é com 6.194 metros. Monte Kilimanjaro na África, com 5.895 metros, que ele fica lá na Tanzânia, né? O Monte Elbrus, que é esse a qual eu fiz esse ano, que é 5.642 metros, que fica na Rússia, né? Ali na Cordilheira do Cáucaso. Aí tem o Karsten, na Oceania, que é 4.884 metros. E tem o Maciço Vinson, na Antártica, com 4.892 metros. Dos 7 pontos, Edgar já esteve em 3. O Aconcagua, na Argentina, América do Sul. O Kilimanjaro, na Tanzânia, na África. E o mais recente, o Monte Elbrus, na Rússia, o ponto mais alto da Europa. Aqui no Elbrus. Tá difícil. Tá frio. A gente tá mais perto. Para entrar na Rússia já foi um grande desafio. Embora os brasileiros não precisam de visto para entrar na Rússia, isso é bom enfatizar, mas é um desafio. Os russos, eles são um pouquinho diferentes, eles não são brasileiros, né? Que tem esse calor humano, eles são mais frios realmente, mas então o desafio já estava ali, entrar na Rússia, né? E poder fazer todo esse transfer desde a cidade de Mineral Vode até Terskol, que é onde fica o Elbrus, o Monte Elbrus, né? Localizado na Cordilheira do Cáucaso, entre a Rússia e a Geórgia, o Monte Elbrus tem 5.642 metros de altitude. Uma subida que exigiu dos montanhistas. Você precisa estar preparado tecnicamente e também você precisa estar com as pernas muito bem treinadas. Porque o que eu observei dessa montanha, sabe? A particularidade dela, ela é uma montanha, ela é muito inclinada. Algumas montanhas, você consegue fazer um caminho, percorrer um caminho, tipo, anda 2-3 horas, numa inclinação não muito elevada. Agora, o Monte Elbrus, a inclinação dele é um absurdo. Eu digo pra ti o seguinte, que 1 hora, 1 hora e meia no início da subida, eu já tava com a minha panturrilha, a minha perna fritando, ardendo. Então, até o meu guia brincou, falta treinar panturrilha, falta treinar perna. Fechou aqui. Tô tomando umas levadas no dedo. Para completar o ciclo, faltam o Monte Denali, no Alasca, América do Norte, Vinson Massif, na Antártica, o Pirâmide Carstens, na Indonésia, Oceania, e o mais famoso deles, o Everest, entre o Nepal e a China, na Ásia. Um projeto de vida a longo prazo que vai muito além do esporte. Depois do Monte Elbrus, é algo que eu nunca consigo ter a certeza a próxima montanha que eu vou fazer, porque isso depende de uma série de fatores. Fatores geopolíticos, fatores financeiros e também a questão do clima. Isso é muito importante enfatizar. Eu consegui vir para o Elbrus esse ano porque foi uma preparação muito longa que nós tivemos e deu tudo certo. Isso é importante enfatizar também, né? Que se você caprichar, se você se esforçar e fizer um excelente trabalho, você já está a um passo de uma alta montanha. No topo da Europa, 5.642 metros. É o topo do continente europeu. E aqui nós estamos. Foram algumas horas aí de trekking, caminhada, escalada, mas pela graça do nosso Deus, aqui estamos bem, mais um summit. E esse foi o SBT Esportes Vale de hoje, você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Tchau!